Olá, bem-vindos a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o mercado da cidade do Rio de Janeiro no terceiro trimestre. Como quase todas as cidades no nosso país, o nosso mercado imobiliário se alavancou nesse momento de pandemia, após o susto inicial, e começamos a verificar um maior nível de vendas e um aumento dos lançamentos nesse trimestre, como podemos ver agora nos números que vou mostrar. Temos que olhar de maneira geral como é que está o mercado do Rio de Janeiro. Agora, recentemente, a Prefeitura lançou uma informação que no mês de outubro, agora, recente mesmo, tivemos o maior número de pagamentos de ITBI dos últimos 10 anos na cidade do Rio de Janeiro. Isso demonstra um mercado pujante, tanto no mercado que nós analisamos e monitoramos, que é o mercado primário, quanto no mercado de terceiros, no mercado secundário. Com isso, a gente pode verificar a busca do carioca pelo imóvel. Vamos poder verificar que não só no imóvel econômico, no imóvel que você tem a necessidade, mas também no imóvel de desejo, para aquelas pessoas que fazem o upgrade, que buscam uma melhoria na qualidade de vida, buscam um imóvel novo, mas bem localizado, qualquer uma dessas variáveis que são importantes na tomada de decisão da compra de imóvel nesse momento. Podemos iniciar mostrando para vocês como foi o número de lançamentos. Podemos mostrar por esse slide aqui qual foi o tamanho da evolução do mercado nesse momento. Podemos verificar que no segundo trimestre tivemos apenas o lançamento de 5 empreendimentos. Já no terceiro tri, fomos para 22 empreendimentos, 340% de aumento. Esse slide aqui merece um pouco mais de análise. Podemos ver que no primeiro tri de 19, 14 empreendimentos lançados. Quando olhamos o primeiro tri de 20, 21 empreendimentos lançados. Então iniciamos o ano com o maior número de lançamentos. Vem a pandemia, e na pandemia há uma freada total no número de lançamentos, caindo para 5. E aí no terceiro tri, estamos aqui mostrando essa recuperação de 340% no número de lançamentos. Quando olhamos o número de unidades, então, conforme o próximo slide, esse aumento é ainda maior. Podemos verificar aqui que do segundo tri para o terceiro tri, subimos 700% em número de unidades de lançamento. Podemos verificar essa queda brutal para o segundo tri, quando a gente cai a 84% proporcional ao primeiro trimestre do ano. Se olharmos o segundo trimestre de 2019, podemos perceber quase 3.000 unidades lançadas. Já no segundo trimestre de 2020, apenas 432 unidades. Agora, vamos olhar um pouquinho no que foi o resumo de VGV, Valor Geral de Vendas, nesse período. O que é importante olharmos aqui? Exatamente o que eu já comentei com vocês agora há pouco. Não foi só o mercado de econômico que evoluiu, foi também os demais segmentos do nosso mercado. Podemos verificar agora nesse slide. No terceiro tri, tivemos um valor geral de vendas de 930 milhões. Se compararmos com o terceiro tri de 19, ficamos abaixo. O terceiro tri de 19, 1,3 bilhão foi negociado durante o período. Ficamos um pouco abaixo no terceiro tri de 19. Perante o segundo tri de 20, aí sim temos um aumento de 434%, conforme vocês estão vendo no slide. Com detalhe, nós da Brain acreditamos que durante os primeiros meses, janeiro e fevereiro, essa continuação desse mercado em evolução. Acreditamos realmente que o mercado não dará aquela parada como a gente está acostumado em todos os anos durante o mês de janeiro e fevereiro. E sim, continuamos com um bom nível de venda que deve ser o melhor dos últimos 6 anos. Agora vamos mostrar um pouco mais sobre o que aconteceu
nesses segmentos, seja no segmento econômico ou nos demais segmentos. Vamos ao slide, por favor. Nesse slide, podemos verificar que no terceiro TRI, dos 21 empreendimentos lançados, 14 empreendimentos foram dos outros padrões, dos demais padrões, e 7 do padrão econômico. Ou seja, se juntarmos os demais segmentos, lançamos o dobro do que o econômico. Isso é muito importante para que a gente possa realmente verificar essa mudança no comportamento do comprador, das pessoas que estão buscando imóvel. Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram menor impacto em renda, em emprego durante a pandemia, procuraram melhorar os seus imóveis, procuraram comprar novos imóveis, procuraram uma oportunidade. E isso a gente vai verificar aqui nos próximos slides. Quando olhamos um pouco sobre a quantidade de unidades e a quantidade de VGV lançado, podemos ter a seguinte comparação. A quantidade de unidades, como a gente pode ver nesse slide, foi muito maior no econômico. Lançamos 2.497 unidades do econômico contra 823 unidades dos demais padrões. Mas indo para o próximo slide, podemos verificar que em nível de VGV ficamos muito parecido, próximo a 450 milhões no segmento econômico e nos demais segmentos. Isso mostra realmente que houve um menor número de lançamento dos demais segmentos, mas que o número de VGV, o valor do VGV, está muito igualitário. Por quê? Porque os preços, com certeza, são maiores, e aí a gente vê essa busca das pessoas para uma melhor qualidade de vida. Então, juros mais baixos, junto com o autoconhecimento do seu imóvel, hoje não tenho dúvida, conhecemos o nosso imóvel como nunca conhecemos antes. E isso pode trazer a vontade de um imóvel mais novo, mais bem localizado, um imóvel diferenciado. Então a procura por esses imóveis são verdadeiras e elas vêm acontecendo de maneira muito forte nos últimos meses e deve se continuar por mais alguns meses na cidade do Rio de Janeiro. E agora, meus amigos, para a gente poder finalizar a parte de lançamentos, quero mostrar apenas mais um slide. Esse próximo slide vocês podem ver toda a curva desde outubro de 2019 até agora, setembro de 2020, né, para a gente poder completar aí 12 meses, o que aconteceu com essa curva de lançamentos. Podemos ver uma queda normal, depois um mês de março com maior número de lançamentos, porque ele ainda não foi tão impactado pela pandemia, haja visto que a gente está falando a partir do dia 20 de março, o maior impacto da pandemia, depois uma queda brutal. Essa queda brutal vem até maio, e aí a partir de junho, como vocês podem ver aqui no slide, você vem tendo um aumento, e esse aumento com certeza traremos as informações do quarto trimestre e vamos mostrar que ele ainda vem acontecendo. Agora, vamos para a parte mais interessante. Nós temos uma menor quantidade de lançamento, um maior número de vendas, automaticamente temos um estoque final menor na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos às vendas. Algo que tínhamos no começo da pandemia, uma perspectiva que ia ser ruim e que ia ser até pior do que os últimos anos, começa a se mostrar um outro cenário, uma recuperação fora do que estimávamos. As nossas previsões foram abaixo do que estimávamos em número de vendas. Então vamos ver agora, nesse próximo slide, quais são os números de venda no terceiro trimestre de 2020. Como podemos olhar, nós temos de todos os padrões vendas nesse trimestre. Podemos ver por esse slide 152 unidades vendidas na categoria especial, no padrão especial, 2.705 unidades vendidas do econômico, 206 unidades vendidas do standard, 450 unidades vendidas do médio, 62 unidades vendidas do alto, 210 unidades vendidas do luxo e 34 unidades vendidas do super luxo. Nessa tabela podemos verificar que o nosso estoque final na cidade do Rio de Janeiro é de 9.413 unidades em todos os padrões. Mais de 70% das vendas líquidas do terceiro trimestre foram no padrão econômico, Minha Casa Minha Vida.
E aí, o restante estando nas demais regiões. Mas podemos verificar que existe também um aumento das vendas no padrão médio e no padrão estándar. Aproveitando que estamos falando sobre vendas, vamos mostrar um pouquinho a quantidade de vendas líquidas por tipologia na cidade do Rio de Janeiro, conforme a gente pode ver nesse próximo slide. Olhando esse próximo slide, vamos verificar que o acumulado de vendas de um dormitório na cidade do Rio de Janeiro até o terceiro TRI, estamos em 496 unidades. De 2 dormitórios, 9.418 unidades. De 3 dormitórios, 829 unidades. E de 4 dormitórios ou mais, 98 unidades. E para finalizarmos esses dois primeiros itens que estamos vendo, de lançamentos e vendas, vamos olhar agora esse gráfico de comparação desses dois momentos, lançamentos e vendas. Podemos olhar aqui que temos uma curva separada em setembro de 2017, essa curva vai se aproximando no ano de 2019, e aí, novamente, a partir de março de 2020, uma separação entre as unidades lançadas e as unidades vendidas. Houve ainda um acréscimo das unidades vendidas, depois quase que uma estabilização, enquanto as lançadas houve um decréscimo durante esse período, conforme vocês veem nesse gráfico. Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre a oferta final na cidade do Rio de Janeiro. Durante algum tempo, vimos que a oferta final era alta, vimos o mercado imobiliário carioca em alguns momentos soluçando. Era importante a gente mostrar essa evolução, chegando a esse pico, que segundo as informações da própria prefeitura, são os melhores números dos últimos 10 anos. Como a gente pode olhar e analisar isso? Vamos ver nesse próximo gráfico como está a oferta final dos imóveis na mão dos incorporadores dentro da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando, mão dos incorporadores, oferta primária ao nosso público consumidor. Vemos, segundo essa tabela, que nós temos ainda do padrão especial 785 unidades à venda, do econômico 5.064 unidades à venda, do standard 1.071, do médio 1.421, do alto 408 unidades, do luxo 492 e, finalmente, do super luxo, 172 unidades, chegando ao número de 9.413 unidades em oferta final na cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de mostrar para vocês agora algo que realmente a gente começa a perceber. Estamos montando um cenário sobre a mudança do mercado imobiliário carioca. E é importante a gente olhar isso quando olhamos esse próximo gráfico. É o gráfico de datas de lançamento. Podemos olhar no gráfico que até 2013, do mercado, nós tivemos 47 empreendimentos lançados. Em 2014, 31 empreendimentos. 15, 30. 16, 14. 17, 15. 18, 45 empreendimentos. 19, 72 empreendimentos. E até o terceiro TRI de 20, chegamos a 45 empreendimentos lançados, que dá o total de 299 empreendimentos dentro do nosso banco de dados primário. Lembrando, banco de dados primário, desde o momento do RI, na qual a incorporadora já pode comercializar, até a última unidade na mão do incorporador. Aqui, olhamos esses números e queria trazer esses números para vocês para a gente olhar duas coisas interessantes. Primeiro, o menor número de lançamentos no ano de 2020, mas também a menor quantidade de estoque de oferta final na cidade. Essa oferta final, sem sombra de dúvida, ela está muito mais concentrada no 2 dormitórios econômicos, 70% dessa nossa oferta. Então é importante a gente conseguir pontuar quais são as maiores localizações e as menores localizações em número de oferta. E aqui faço um convite a vocês. Por favor, esses números que estou falando aqui hoje são apenas números genéricos do mercado. Então convido a todos que estão nos assistindo
a participar da ADEME Rio de Janeiro, né? Sem sombra de dúvida, e vocês podem olhar aqui embaixo na tela, vai estar aí o site deles e o contato deles. Entre em contato lá com o meu amigo Murilo, com o Cláudio, para que vocês possam participar. A pesquisa total da ADEME Rio é muito mais completa, ela traz informações dos bairros, maior oferta por bairro, por região da cidade do Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, é algo muito importante para a tomada de decisão de vocês dentro das incorporadoras, das imobiliárias, das construtoras. Então aproveitem a oportunidade e se associem à ADEME Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, vocês vão verificar que vale muito a pena. Realmente, a cada trimestre, a gente vai fazer apresentações, a gente vai trazer o maior número de informações para vocês, para que vocês tenham a tomada de decisão de maneira mais fácil e simples. Pessoal, para podermos irmos encaminhando para o final do nosso bate-papo, queria falar um pouquinho para vocês sobre preço, né? Temos verificado que o preço nesse período, de maneira nacional, ele se manteve. Os últimos anos, a gente vem conseguindo algum nível de aumento em comparação ao IPCA. Nesse ano, até o terceiro trimestre, não vimos isso. Vimos uma equalização. Estamos muito próximo ao mesmo preço do final de 2019, o que é bom. Afinal de contas, a gente sabe que houve um primeiro momento, um impacto. Num segundo momento, estamos vivendo uma pressão de preço em cima dos nossos insumos, dos insumos voltados ao mercado imobiliário. Mas isso ainda não se mostrou em impacto ao preço final, ao usuário. Então é importante que a gente consiga medir isso. Vamos olhar no gráfico como é que está o nível de preço médio na cidade do Rio de Janeiro. Podemos ver pelo gráfico que um dormitório está 26% acima do preço médio, que é R$ 7.119 por metro quadrado, o 2 dormitórios 17,5% abaixo, o 3 dormitórios 12,1% acima e o 4 dormitórios, é lógico que isso é proporcional ao padrão, está 47,4% acima do valor médio de metro quadrado. Para a gente ainda terminar essa parte de preço, gostaria de falar para vocês o preço médio de cada tipologia e padrão, para vocês terem uma ideia de qual ticket estamos falando na cidade do Rio de Janeiro. O imóvel especial, estamos falando em preço médio de R$ 359.788, com uma área privativa média de 41 metros. O econômico, R$ 175.900, com uma área privativa de 44 metros. O standard, 347 mil, uma área privativa de 59 metros. O médio, 530 mil, com 77 metros. O alto, quase 842 mil, com 98 metros quadrados de área privativa. Média. Luxo, 1.445.000, com 111 metros quadrados de área privativa. E o super luxo, um preço médio de 3.370.000, com 265 metros quadrados de área privativa. E assim, meus amigos, vamos encerrando aqui mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain, voltado para a cidade maravilhosa, a nossa cidade do Rio de Janeiro. É muito importante a gente verificar essas informações e o que a gente tem visto nos últimos trimestres para mostrar para vocês o que temos de expectativa para o quarto trimestre de 2020 e quais são as perspectivas que teremos para o ano de 2021. Espero que todos estejam bem de saúde e espero vocês para o nosso próximo bate-papo aqui na Brain. Um grande abraço!